Enquanto as crianças se retiram, eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 53 da profecia de Isaías. Isaías, capítulo 53. O tema da nossa mensagem de hoje é o rei sofredor. Essa expressão, o rei sofredor, é uma expressão que não era desconhecida dos povos no Antigo Oriente Próximo. Quando nós falamos Antigo Oriente Próximo, estamos nos referindo àquela região, para você a melhor localização, o melhor referencial que eu posso dar para você se localizar é a própria nação de Israel. Então, se você for lá no final da sua Bíblia, que tem aqueles mapas lá, você vai ver onde é que está Israel. E se você chegar assim para a direita, olhando para a página, você vai cada vez mais para o Oriente. O Oriente mais próximo ali é onde está Israel, onde ficava a antiga Síria, e toda aquela região próxima ali, é geralmente como a gente se refere, o Antigo Oriente Próximo. É Oriente para nós, é antigo, porque estamos nos referindo à época do Antigo Testamento, principalmente, e é próximo porque não é o Oriente longínquo, por exemplo, na China e na Índia. É bem mais para cá. Não estamos falando do Japão, por exemplo, estamos falando mais para cá, por isso é Antigo Oriente Próximo. Tá? Então é isso que quer dizer. E essa expressão, então, o rei sofredor, ela era conhecida de muitas nações, a figura do rei que sofre pelo seu povo. Muitas vezes isso era apenas um ritual para transmitir a ideia de que o rei dava vida pelo povo, de que o rei defenderia o seu povo. Nem sempre esse rei realmente fazia isso, mas havia os rituais que demonstravam essa situação. E a ideia da monarquia, irmãos, quando ela surge realmente, não em Israel, mas quando ela surge dentro da mentalidade dos homens, quando os homens começam a se organizar desde o começo, a ideia básica não é de alguém que simplesmente herda o reino porque o seu pai foi rei. Então você tem que voltar lá e tentar imaginar o primeiro, aquela primeira pessoa que assumiu a liderança, que assumiu os riscos, que se pôs à frente, que podia morrer, e que é, por causa disso, reconhecido pelos outros, que dizem assim, nós queremos que você nos lidere, nós queremos que você nos conduza, porque você já se arriscou por nós, porque você teve coragem de ir à frente, porque você percebeu a situação em que nós ficaríamos em perigo, talvez diante de outro povo qualquer, e você tomou a frente, nos liderou, então você é a pessoa. E isso geralmente era finalmente formalizado através de um juramento. Evidentemente, como toda instituição humana, essas coisas se deturpam. Né? Você vive num país em que muitas instituições que deveriam estar protegendo a democracia estão matando a democracia. Você viu um ato monocrático de um ministro do Supremo que simplesmente resolveu cortar do mapa 70 milhões de pessoas. Assim, simplesmente assim. Quando você olha para isso, você diz a democracia está em risco. A não ser que você queira se calar, a não ser que você não se ache cidadão desse país. E não se importe com isso. Mas você deveria se importar com essas coisas. Enfim, instituições humanas se corrompem com muita facilidade. Até a igreja se corrompe. A igreja não é exatamente uma instituição humana, ela é formada por humanos, mas ela é criada, pensada e finalmente fundada pelo Senhor Jesus. É Ele quem diz, eu vou organizar a minha eclesia, a minha igreja. E ainda assim, você vê ao longo da história a igreja se desviando, a igreja se deturpando, a igreja sendo algo que tem adulterações. Então não deveria nos espantar quando você vê a monarquia, a realeza, ao invés de cumprir aquele papel original, fazer qualquer outra coisa e ser apenas alguém que gosta do poder, gosta de controlar os outros, gosta de dominar os outros. Mas nas Escrituras, quando você chega no livro da profecia de Isaías, você tem essa figura do servo sofredor. Só que esse servo, ele é identificado também com alguém que vai reinar. Ele não vai apenas ser um servo, alguém que serve, alguém que se dá sacrificialmente, mas ele também tem sobre si aspectos e natureza reais, de realeza. E ele também reinará. Ele se enquadra bem naquele conceito cultural
do Antigo Oriente Próximo do rei sofredor, o rei que realmente dá a vida pelos seus súditos. E se há uma das coisas que mais aquece o meu coração, é a ideia de que o meu rei morreu por mim. O nosso rei morreu por nós. Ele não nos colocou à frente do exército como peões num tabuleiro de xadrez para que nós morrêssemos. Ele morreu por nós. Ele, o nosso rei, o Senhor Jesus. A profecia fala sobre ele e ela é bastante conhecida. Aliás, esse texto de Isaías 53 apresenta um dilema e um problema muito sério e irresolvível para o povo judeu. Em geral, eles leem a figura do servo sofredor, como sendo o próprio povo de Israel. Porque no livro de Isaías, há momentos em que o servo do Senhor é identificado com Israel. Só que no capítulo 53, o que você vai encontrar é uma tríade de atores, uma tríade de personagens. Você vai encontrar Deus, você vai encontrar o servo sofredor e você vai encontrar o povo de Israel. Então, quando um israelita, um judeu, argumentar com você que em Isaías o servo sofredor é o povo de Israel, você pode dizer para ele o seguinte: olha, em alguns textos realmente é. Mas justamente porque esse servo, o povo da aliança, falhou em cumprir a sua missão, aquele que se tornou o israelita por excelência, o judeu por excelência, o servo sofredor, não somente cumpriu essa tarefa, mas resgatou o próprio povo de Israel. Por isso você tem essas três figuras aí. E como nós lemos no começo do culto, no capítulo 49 de Isaías, você verificou que ele não é somente o salvador do povo israelita. Ele não veio somente para isso. O Senhor Deus diz para ele: para mim é pouco que você seja apenas o meu servo, você será luz para todos os gentios, você será salvação para todos os povos. Então vamos entrar no capítulo agora, e você vai observar que, na verdade, esse canto do servo sofredor tem a sua introdução no capítulo 52, versículo 13, e até o 15, mas nós não vamos ler. E quando eu digo que é o canto do servo sofredor, é porque aqui no livro de Isaías você tem 4 cantos, 4 canções, por assim dizer, do servo sofredor. Essa aqui é a última delas, e nós vamos nos ater apenas ao capítulo 53. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, e o primeiro ponto é a mensagem desprezada. Melhor, as boas novas desprezadas. Quem é o louco que despreza boas notícias? Quem é a pessoa que ouve boas notícias e deixa essas notícias de lado? Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz numa terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa é a palavra de Deus. Versos de 1 a 3. Boas novas desprezadas. Por que são boas novas? E por que ela é desprezada? Ou elas são desprezadas? O profeta começa: quem creu na pregação que nós fizemos? A quem se revelou o braço do Senhor? O que significa isso? A quem se revelou, quem foi que percebeu que Deus estava agindo? Que Ele estava movendo o seu braço e estava atuando? Quem foi que deixou passar isso? Não prestou atenção. E se aconteceu isso, por que isso aconteceu? Foi subindo como um renovo, ou seja, como algo que você imagina aquela floresta que foi devastada, ou porque queimaram, ou porque cortaram, e depois de algum tempo você vai ali e você pensa, está tudo seco, está tudo queimado, não tem mais nada, mas você chega mais perto e vê lá num toco um renovo, um raminho, que ele começa a surgir ali. É boas novas por causa disso. Quando se fala em renovo, está se dizendo que houve alguma coisa que estava presente ali, e de repente aquilo foi devastado, mas agora há um renovo, há uma esperança, não morreu completamente. Talvez seja uma referência ao próprio povo.
O povo da aliança, o povo que deveria ser vitrine para todas as nações, o povo que, como o salmista faz várias vezes, deveria convidar todas as nações a virem e louvarem ao Senhor. Aquilo que você lê nos Salmos, venham todos, louvem ao Senhor, aproximem-se todos. Israel era vitrine, Israel convidava, Israel se apresentava, mas isso não foi feito na verdade. Então agora, essa floresta devastada, e em outro capítulo do livro de Isaías, é exatamente isso que coloca. Você lê a chamada de Isaías no capítulo 6, o Senhor diz, eu vou cortar, vai ficar um toco, vai ficar quase nada. Mas isso aí, quando você achar que não tem nada, vem um renovo. Que vai fazer o que o povo não fez. Que vai cumprir a tarefa que o povo deixou de cumprir. Por isso, boas novas. Não acabou. Apesar do povo desobediente, ter que ser corrigido, ter que ser disciplinado, ter que ser levado para fora da sua terra, como grande parte dessa profecia diz, Deus não deixaria de trazer salvação através da nação de Israel, porque dentro da nação surgiria o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, aquele renovo que vai cumprir o que Israel foi incapaz de fazer. Mas ele vem e não é exatamente aquilo que você espera. Você espera, deve surgir então uma grande árvore, talvez um grande tronco. Não, é um renovo, como que numa terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, desprezado, não fizemos caso dele. A questão não é que o renovo era feio. A questão não é que o renovo fosse realmente desprezível, a questão é que não era o que nós queríamos que fosse. E, de fato, quando Cristo vem, ele não é aquilo que Israel esperava que fosse. O Messias tem que vir para nos libertar, o Messias tem que vir para nos colocar naquela posição, aquela posição de líderes da humanidade, aquela posição em que nós conduzimos a humanidade e ajudamos a humanidade a encontrar o verdadeiro Deus. Ele vai fazer isso, mas espera aí. Você saiu de lá dessa posição, Israel, porque você quis, porque você desobedeceu, porque você não foi obediente aos pactos, à aliança. E agora o renovo vem. E quando ele chega, você não gosta dele. Você não quer saber dele. Você rejeita. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Diz João no prólogo do seu evangelho. E o Senhor Jesus, quando os líderes do seu povo, os líderes religiosos, chegam para ele e dizem assim, faz um sinal. Que sinal que você nos apresenta? Mostra que você realmente é quem você está aí dizendo que é, ou quem as pessoas estão dizendo que você é. Você se lembra como Jesus começa a responder-lhes? Ele diz, uma geração má e adúltera. Pede um sinal. Por que ele fala isso? Porque eles eram maus, isso é fácil da gente entender, mas por que eles eram adúlteros? Porque o noivo veio, o renovo veio, o raminho veio, mas eles não queriam aquele. Nós queremos outro. Nós não queremos isso que você está fazendo, nós queremos outro. Mostre um sinal. Mostre quem você é. Você tem que ser, você pode até ser o que você está dizendo, mas seja do nosso jeito. Seja aquilo que nós queremos que você seja. E o Senhor Jesus não veio para se moldar, para ser colocado numa forma. Ele veio para nos moldar ou para nos remodelar. Por isso, as boas novas são rejeitadas. Elas continuam sendo boas novas. Realmente veio um renovo crescente. Como numa terra seca. Mas nós olhamos e disse, não tem nada que chame a atenção aí. A gente esconde o rosto dele. A gente despreza, a gente não faz caso dele. Esse é o primeiro ponto. Boas novas desprezadas. Vamos seguir para o segundo ponto agora. E o segundo ponto relaciona o servo sofredor, ou o rei sofredor, com a nossa culpa. Nos próximos versículos que eu vou ler, o que você vai ver é a relação direta do servo com o povo que vai ser resgatado. Veja aí a partir do versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, mas Yahvé, o Deus da aliança, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A palavra de Deus é essa. Então nós olhamos para ele e o profeta antecipa o seguinte: vocês olharam, vocês rejeitaram, mas certamente, com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe por que ele nos pareceu bem feio? Sabe por que ele nos pareceu desprezível? Porque quando nós olhávamos para ele, nós víamos que o seu sofrimento era causado por causa de nós mesmos. Nós somos a causa do seu sofrimento. E nós não queremos ver isso. Por isso nós queríamos mudá-lo. Por isso nós queríamos maquiá-lo, fazê-lo de acordo com o nosso modo de ver, para que a gente não visse a feiura que consistia o nosso pecado sendo resgatado. É por isso que Cristo na cruz não é algo que atraia. Cristo na cruz diz para nós, era você que tinha que estar ali. Embora se você estivesse na cruz, não ia fazer a menor diferença para a sua salvação, porque seria um sacrifício imundo, um sacrifício de um pecador. Mas era você que merecia estar ali, ele não merecia estar ali. E nós fizemos o quê? Nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ah, ele está sofrendo assim por culpa dele mesmo. Deus está ferindo esse camarada por alguma coisa que ele fez. Os judeus, no tempo de Jesus, pensavam isso. Os israelitas no Antigo Testamento pensavam isso. E muita gente na igreja cristã, evangélica, batista, bíblica, reformada, às vezes pensa isso. Olha para a coisa que acontece e diz, não, fez alguma coisa. A gente tem que fazer essa ligação, a gente funciona muito como amigos de Jó, de vez em quando. Se está sofrendo, alguma coisa você fez. E, irmãos, de fato, é possível que nosso sofrimento seja causado por nós mesmos, em algumas coisas. Mas é impossível para mim e para você fazer essa ligação de forma justa. Isso só quem faz é Deus. E na maioria das vezes, o que está acontecendo é que nós estamos lidando com os efeitos do nosso pecado, do pecado dos outros e do pecado da raça, de um modo geral. E você vai ter que lidar com isso. Então, essa acusação é mais uma acusação que faz com que a gente não tenha que olhar para a feiura do nosso pecado sendo resgatado. Por isso, nós o reputávamos como ferido de Deus, oprimido. Nós considerávamos aflito por Deus. Ele está sendo afligido por Deus. Mas, diz o profeta, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. O profeta está dizendo assim, vamos encarar? Vamos chegar perto? Vamos admitir, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que o torna tão feio é o mesmo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E aquelas feridas que você não quer olhar, que você não quer admitir, essas feridas são a nossa cura. Você percebe? O que o profeta está fazendo não adianta você querer dizer, olha, isso aí é entre ele e Deus. Não, isso aqui é entre ele e nós. Foi por causa de nós que ele se deu. Foi por causa de nós que ele se tornou feio. Foi por causa de nós que ele se tornou alguma coisa horrenda diante de Deus Pai. E é por isso que alguns dizem que naquele momento na cruz, Deus vira o rosto para não olhar a feiura que está em seu filho, quando ele assume o nosso pecado. E para que isso fique claro, o profeta continua dizendo a condição, qual era a realidade da coisa, assim, porque a gente está pensando que a gente estava muito bem, a gente estava pensando que não, isso aí é com ele e Deus, ele é aflito de Deus. Não, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa da nossa iniquidade. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essa era a realidade. Nós não éramos os bonzões, não, os caras estavam certinhos, capazes de ir do alto, olhar para aquele raminho que estava surgindo lá no toco e dizer, está vendo, isso aí não presta não, isso aí não está andando certo com Deus não, isso aí está sendo afligido por Deus. Nós não estamos nessa posição, nossa posição é de ovelhas desgarradas. Ovelhas desgarradas é sinônimo de ovelhas mortas. Não existe ovelha desgarrada que se dê bem. Ovelha anda em rebanho, guiada por pastor. Quando a ovelha fica desgarrada, quando ela se separa, aquilo é a sentença de morte sobre ela. É por isso que na história de Jesus, na parábola de Jesus, o pastor sai correndo atrás da 100ª ovelha. Ele contou 99, falta uma. O que o pastor pensa é o seguinte, ela vai morrer. Ela vai morrer, ela não vai sobreviver, ela vai morrer.
Então ele corre atrás dela. A figura da ovelha resgatada é a figura da morte. Todos nós estávamos mortos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O mais interessante é isso. O caminho que é a morte para você e para mim, como se estivermos na condição de ovelhas desgarradas, é o nosso. É o que nós fizemos. É o que nós escolhemos. É o que nós quisemos para nós. Não era um caminho de outro qualquer. Não é um caminho que foi imposto para nós. Foi o caminho escolhido por nós. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essa era a situação. Nós não podemos olhar e começar a analisar e dizer, não, ele está feio assim, e nós o desprezamos, porque ele não anda certinho com Deus. Não, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, porque nós estávamos mortos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é o quadro. A iniquidade que nos levou ao nosso próprio caminho, que leva à morte, o Senhor fez cair sobre ele. O peso que o esmagou, aquilo que o traspassou, foi causado por nós. Pela nossa iniquidade, que o Senhor fez cair sobre ele. Então esse é o segundo momento do capítulo, essa relação direta do servo, do rei sofredor com a gente. Nós estamos ligados, nós somos os responsáveis por isso. Nós causamos o sofrimento do nosso rei. Terceiro, nesse terceiro momento, o que você vai ver nos próximos versos é a figura do rei sofredor resolvendo o problema da nossa culpa. Resolvendo o problema da nossa culpa. Versículo 7 em diante. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, que é o terceiro ator, o terceiro personagem aqui. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. O rei sofredor resolve o problema da nossa culpa, uma das coisas mais sublimes da história. E ele faz isso espontaneamente. Ele não se defende, ele simplesmente assume a nossa culpa. Ele foi humilhado, foi oprimido, não abriu a boca, deixou-se levar como um cordeiro para o matadouro, sem falar nada, mudo diante daqueles que os tosqueavam, é aquele animal que está completamente à mercê daqueles que estão fazendo o que quer que queiram fazer com ele. É pela opressão, pelo juízo, ou pela falta da verdadeira justiça em nós, e por causa da nossa opressão, a que nós causamos, inclusive, sobre ele mesmo. Ele foi levado, sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, a sua vida foi simplesmente arrebatada. Por causa de quê? Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. E aqui nós temos uma das coisas mais sublimes que acontecem quando você pensa no modo como Jesus nos salvou, né? Quando se diz, principalmente no final do versículo 9, que, embora não tivesse feito injustiça, nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Deixa eu dizer para você o que a Bíblia diz, e que você talvez já conheça, talvez se lembre, mas senão você vai conhecer, sobre como Jesus faz isso. Deus nunca pegou o nosso pecado e colocou em Jesus. Jesus não se torna pecador em momento algum, é impossível que isso aconteça. A própria natureza divina dele não permite que isso aconteça. Não é que Deus arrancou o seu pecado e colocou lá em Cristo. Se isso acontecesse, você teria ficado sem pecado e Jesus teria se tornado um pecador. O que não dá para acontecer. Jesus assume a culpa. É a responsabilidade da dívida. A culpa é tirada de você, você agora é taxado de quê? Inocente. A injustiça é tirada de você, você é agora nomeado como justo ou justificado.
Ele agora se torna maldição. Ele se torna agora o culpado, sem inocência nenhuma. Mas nunca se achou nenhuma injustiça na sua boca. Nenhum engano foi encontrado nele. Não, e continua assim. É justamente isso que chama a atenção, aquele que morre na cruz. Se você pudesse olhar, tivesse olhos divinos para olhar, você olharia para uma pessoa ali completamente inocente, completamente pura, e você ficaria louco se perguntando, por que colocaram-no ali? Não há razão para ele estar ali. Por que ele está como se fosse maldito, pendurado no madeiro? Porque a culpa, a nossa culpa, foi colocada sobre ele. Que continuou completamente puro. Sempre. Mas a nossa culpa foi colocada sobre ele. E é tão interessante isso, e tão real isso, que um sinal é dado a respeito desse paradoxo, dessa contradição. O início do verso 9 diz, designaram nessa sepultura com os ímpios. É para lá que tem que ir. Morre como maldito, você tem que ir para uma cova imunda. Você tem que ir para uma cova qualquer. Não é para pegar e dar nenhum tipo de honra. Está sob maldição. Ainda mais se é a crucificação romana, nem do lado do judaísmo, nem do lado de Roma, nem do lado dos gregos, você vai encontrar coisa boa nenhuma para dizer a respeito de alguém que é pendurado no madeiro. Os judeus vão dizer, é maldito, está sob maldição. Os romanos vão dizer isso aí, esse aí cometeu um crime hediondo. Por isso ele merece sofrimento. E os gregos vão olhar para essa aberração toda e dizer, certamente, se ele está aí, é porque alguma coisa muito grave, alguma coisa muito desonrosa ele fez. Mas se você tiver aquela visão que eu mencionei, aqueles óculos com olhar divino, você vai olhar para a cruz e não vai ver nenhuma injustiça, não vai ver nenhum engano, não vai ver nenhum pecado, não vai ver nada. Você vai ver apenas uma pessoa que se colocou no lugar daquelas que tinham culpa. E assumiu a culpa. E pagou o preço dessa culpa que era a morte. O nosso rei resolveu o nosso problema, o problema da nossa culpa, assumindo completamente, chamando para si aquilo que nunca deveria ter sido dele. O pecado de todos nós, ou melhor, a culpa do pecado de todos nós. O último ponto, ou a última parte do texto, a partir do versículo 10, é o triunfo do rei sofredor. O triunfo do rei sofredor. Aqui já foi dado, o verso 9 já empurra na direção. Designaram a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. De alguma forma, a morte dele, a sepultura dele, indica que tem alguma coisa errada, alguma coisa contraditada ali nessa situação. E então, do verso 10 em diante, você tem o triunfo do rei sofredor sobre o pecado, sobre o mal e diante do Criador, diante de Deus Pai. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Apesar de não ter culpa nenhuma. Por que agradou a Deus fazer isso? Entenda bem, os verbos às vezes, mesmo em português para a gente, apresentam certa dificuldade. Você não deve ler isso aqui e imaginar que Deus, o Pai, está lá feliz por ver o seu filho sofrendo. Eu estou muito satisfeito com isso. Bate mais nele. Crava mais um prego. Não, tira isso, não é isso não. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, significa o Senhor aceita de bom grado esse sacrifício para que o povo, citado no final do versículo 8, tenha a sua transgressão resolvida. É isso que o texto quer dizer. Quando se diz, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, o Senhor está dizendo o seguinte, esse sacrifício eu aceito. Esse sacrifício me satisfaz completamente. Mas vamos ler o texto. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. É a palavra do Senhor. O triunfo do rei. O triunfo do rei sobre o pecado. O triunfo do rei sobre o mal. O triunfo do rei diante de Deus Pai. Então você já entendeu que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer, significa o Senhor ficou satisfeito. O Senhor disse, eu vou aceitar esse sacrifício, eu aceito. Por causa disso, quando ele entrega a sua alma como oferta, por causa do pecado que não era dele, nosso pecado, ele verá a sua posteridade. Ué, mas lá se disse, no versículo 8, e da sua linhagem, da sua posteridade, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Mas agora, no versículo 10, diz, quando ele der a sua alma como oferta do pecado, verá a sua posteridade, a linhagem, e contrariando aparentemente o que diz que ele foi cortado da terra dos viventes, se diz, e prolongará os seus dias. Então não há nenhuma contradição, não. É que o que ele está fazendo aqui é muito mais do que apenas produzir para nós bênçãos materiais. Isaías, na verdade, nesse capítulo 53, quando ele registra essa profecia, ele já está extrapolando os termos da antiga aliança, apontando de forma muito viva para a nova aliança, que é superior à antiga, que tinha muitas bênçãos materiais, mas que era condicional. E embora você pudesse dizer aquela aliança talvez fosse mais fácil, não é? Porque se você cumpre aqueles termos da aliança que estão tão claros ali, você teria todas aquelas bênçãos, nós não teríamos que nos preocupar com doenças, não teríamos que nos preocupar com fome, não teríamos que nos preocupar com inimigos, nós não teríamos que nos preocupar com nada disso, nós teríamos uma família grande, uma família unida, nós teríamos muitos anos de vida para ver o filho dos filhos, até a terceira geração. Que coisa maravilhosa! Talvez fosse melhor isso. Você nunca pensou isso, não? Se eu vivesse naquele tempo, olha, é tão fácil, dá uma lida aqui e a gente faz aquelas coisas e Deus vai nos abençoar com tudo. A pergunta óbvia que você tem que se fazer é, por que não deu certo com Israel? Porque era tão fácil assim e nunca funcionou com eles. Porque toda a aliança fundamentada na lei de Deus, ela esbarra naquilo que nós vimos no começo, no nosso pecado. Mesmo quando o ramo aparece lá, o renovo aparece, nós olhamos, não queremos isso não. Então, com o tempo, Israel também fez isso, não queremos essa lei desse jeito. Não, essa ideia de ter todas essas bênçãos é boa, mas talvez tenha um outro jeito da gente alcançar essa bênção. Meu irmão, isso é tão velho quanto andar para frente. Essa ideia de talvez haja um jeito mais interessante, talvez eu tenha um jeito melhor do que o de Deus. Você já vê isso em Adão e Eva. Certamente você não vai morrer. Deus sabe que a hora que você comer esse fruto, você vai se tornar igual a Ele. Você vai conhecer o bem e o mal. Olha só. Aí vai lá, opa, esse é muito mais rápido, muito mais simples. Por que eu vou ficar dependendo dele? Eu posso ter isso em mim. Ela vai lá, pega, ele dá para Adão, eles comem e de repente o desastre acontece. Mas Abraão faz a mesma coisa. Abraão, vou lhe dar um filho. E Abraão crê nisso, mas de repente lá na frente, aquele deixar de acreditar em Deus. Mas talvez Deus precisasse de uma ajudinha. E Sara vem e diz assim, olha, toma Agar, tenha um filho com ela, e o filho que ela tiver vai ser como meu filho. Vamos resolver esse negócio aí, porque Deus está demorando muito. E o mesmo acontece com Jacó. A mãe dele já tinha recebido a promessa de que o mais velho serviria ao mais novo. Mas vamos dar uma ajudinha? Isaac já está velho, já está cego, gosta muito de Esaú. Vamos dar um empurrãozinho? Vamos ajudar Deus? Nós sempre temos um jeito de ajudar Deus. Sempre temos um jeito de dizer, tem um caminho melhor. Tem um modo melhor de fazer isso. É interessante que o versículo 10 termina dizendo, a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. É nas mãos dele que vai acontecer. O nosso rei sofre, mas ele triunfa justamente porque ele faz prosperar a vontade do Senhor. Ele não toma nenhum atalho.
E olha que foi oferecido isso para ele, não foi? Mateus capítulo 4, você tem lá a tentação de Jesus no deserto. Quando você olha o diabo tentando Jesus ali, o que você pensa daquelas tentações? Não, se você é o filho de Deus, então, está com fome aí, pega essas pedras, transforma em pães. Se é o filho de Deus, então, pula aí do pináculo do templo. A hora que os anjos segurarem você, o pessoal vai fazer, ele é o Messias. Se você é o filho de Deus, eu facilito para você. Só que tudo foi colocado diante do meu domínio, de um certo modo. Então, se você me adorar, eu saio da frente e você faz a sua obra aí de Messias, tranquilo. O que o diabo está dizendo para ele a cada situação dessa? Está dizendo, seja Messias, mas seja do meu jeito. Não seja do jeito de Deus. Não seja do jeito do Senhor. Só que o Senhor Jesus, o Messias, o servo sofredor, o nosso rei, ele faz prosperar a única vontade que realmente resolve para nós. A vontade do Senhor. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Toda vez que Israel e a gente olha para o pacto e a gente diz, isso aí é fácil, a gente consegue, logo depois a gente diz, não, mas eu tenho uma ideia melhor. E a gente estraga tudo. Como eu disse, desde lá do começo a gente faz isso. Quando você chega no Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz, a ideia melhor é a minha, é do meu Pai, que eu faço a vontade dele, eu vim para fazer a vontade dele. E não existe ideia melhor do que a ideia dele. Ele verá, por causa disso, o fruto do trabalho de sua mão, de sua alma, e ficará satisfeito. Isso já foi mencionado no verso anterior, não é? Porque ele vai ver a sua posteridade. A linhagem que tinha sido negada materialmente, não, aquela aliança é inferior. Ele verá o prolongamento dos seus dias. Foi cortada a terra dos viventes, mas não, ele volta à vida. Porque ele faz prosperar a vontade do Senhor. Por isso ele vai ver o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e vai ficar satisfeito. Não é interessante? No verso anterior, o Pai, o Senhor Yahvé diz, eu fico satisfeito com esse sacrifício. Agora, o servo sofredor, que também é o rei sofredor, fica satisfeito com o resultado do que ele fez. O Pai aceita o seu sacrifício e ele, então, recebe das mãos do Pai tudo aquilo que ele conquista. E o que é isso? Vem adiante. Com o que ele fica satisfeito? O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmão, é certamente um anacronismo, se nós olharmos para aqui e olharmos a doutrina da justificação pela fé somente em Isaías 53. Anacronismo, se você não estiver acostumado com a palavra, é o quê? É quando você desloca uma coisa no tempo. Você pega, por exemplo, a doutrina paulina da justificação pela fé, que está lá em Romanos, que está lá em Gálatas, né, principalmente, e você pega ela e traz aqui e joga em Isaías. O mais provável é que Isaías mesmo não estivesse entendendo a profundidade do que ele estava profetizando aqui. É que ele não compreendesse o alcance da obra do servo sofredor. Mas é espantoso para nós, que já recebemos toda a revelação com o fechamento do cânon no Novo Testamento, com o Novo Testamento sendo completado, para nós, quando a gente olha para esse texto aqui, é impossível você não pensar no fato de que nós somos justificados pela fé somente e pela fé em Cristo. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele leva as nossas iniquidades, ou seja, a culpa dos nossos pecados, e por causa disso ele justifica a muitos. Por isso, e o triunfo dele agora é colocado de forma explícita, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos ele repartirá o despojo. Por que essa linguagem aqui? Parece, então, ele é um entre os grandes, você pode pensar isso, né? Ele deve ser um entre os grandes, um entre os poderosos, então agora ele vai ser colocado lá. Não, a ideia não é essa. A ideia é simplesmente linguagem cultural, linguagem da cultura desse momento histórico.
Quando você fala isso para alguém, você diz assim, eu vou colocar você entre os grandes, entre os poderosos, está dizendo, eu vou colocar você numa posição elevada, você vai receber tudo aquilo pelo que você lutou, aquilo que você conquistou, sobre o que você triunfou, isso vai ser seu. É essa a ideia. É o linguajar, simplesmente. Por quê? Pois derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Quer dizer, tudo que ele não precisava fazer, não era ele que tinha que ser contado com os transgressores, nós somos os transgressores. Mas ele derramou a alma na morte e foi contado como se fosse um pecador. Como se fosse um pecador. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E ele intercede, ou intercedeu pelos transgressores. Irmãos, quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões sendo crucificados também. Eram 2 bandidos, né? Se eles estavam sendo crucificados, não era só porque eles tinham cometido algum roubo, Tito pegou um pão e saiu correndo. Você não vai para a cruz porque pegou um pão. Né? No máximo, eles cortam só a sua mão fora. Né? Mas você não vai parar na cruz por causa de um negócio desse. E quando você olha para aquele quadro do bom ladrão, né? O outro é o ladrão ruim, existe isso. O que você tem ali, o que você tem que olhar ali é o seguinte, a gente rapidamente olha para aquele que disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E que antes tinha dito para o seu colega lá, olha, a gente está aqui porque a gente merece. E você olha assim, que legal, que bom. Mas, meu irmão, todos nós somos o outro. Quando você chega a dizer aquilo que o ladrão lá que foi salvo, o bandido lá que foi salvo, crucificado, disse, é porque Cristo já agiu pelo Espírito em você. Não se identifique tão com pressa com aquele camarada, não se identifique com outro. Nós sempre nascemos, nós vivemos naquela posição, nós somos aquele outro que diz assim, se você é isso, estão dizendo aí mesmo, cara, sai daí, tira a gente daqui também. Olha só, não é uma ideia muito melhor? É muito melhor do que a ideia que você está tendo aí. Morrer, simplesmente se entregar assim, não, eu tenho uma ideia muito melhor. Você desce dessa cruz, você tira a gente daqui e a gente vai até ajudar você a fazer a sua obra aí. Sempre temos uma boa ideia, né? Nós somos esse cara, irmão. Não olha muito para aquele outro que já está lá, porque aquele lá já está sendo trabalhado pelo Espírito. A gente não sabe o que realmente ele ouviu até ali, o que chegou até ali, mas ele está olhando para Jesus e ele está sofrendo, ele está olhando para Jesus, ele está vendo todas aquelas manifestações ali. Se fosse somente contar com isso aí, de alguma forma ele está olhando, ele está ouvindo o que Jesus está falando, ele diz, Senhor, o Senhor é Senhor. Essa é a primeira coisa. O Senhor é Senhor. Ele não está usando uma forma de tratamento, ele está usando uma forma de reconhecimento. O Senhor é Senhor. Eu não sou Senhor de nada, mas o Senhor é Senhor. Agora ele está falando isso para um sujeito que está pendurado igual a ele na cruz. Irmão, isso não está nada distante da confissão que Pedro fez lá em Cesareia, de onde era Filipe, quando Jesus pergunta, vocês dizem o que de mim? Pedro olha para Jesus, que é um homem igual a ele, que precisa comer, que precisa descansar, que precisa beber, que pode levar tapa, que pode ser maltratado, que pode ser ofendido, que recebe reprimendas dos outros que não querem concordar com ele. Pedro olha para aquele sujeito, igual a ele, e diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse o que para ele? Você é bem-aventurado, porque ninguém chega a essa conclusão sozinho. Sozinho você chega à seguinte conclusão, desce dessa cruz e me tira daqui também. É isso que você faz sozinho. Por você mesmo, nós, por nós mesmos, é isso que a gente faz. Me livra, Senhor. Se livra daí. Não estou interessado no que o Senhor vai fazer, no que o Senhor planejou. Esse plano é muito ruim. Esse negócio de derramar a alma na morte, esquece essa ideia. Espera aí, a gente tem muito ainda para fazer aqui. É isso que a gente faz quando a gente está pensando sozinho. Quando, porém, o Pai revela, como Jesus falou para Pedro, você é bem-aventurado porque não foi carne e sangue que te revelou isso, ou seja, não foi capacidade humana que te revelou isso, meu Pai que está no céu revelou isso para você. Quando isso acontece, é porque o Deus Trino já está agindo. Foi o que aconteceu com aquele ladrão na cruz. Quando ele está ali e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, então tu és Senhor, e tu és rei. Tu tens um reino. Mas espera aí, você está olhando para um sujeito que está na cruz, na mesma condição que você.
indefeso igual você, não pode fazer nada aparentemente, mas você está olhando para ele dizendo isso. O Senhor já está agindo ali. Não, nós não somos esse não, irmão. Somos aquele outro lá, deixados a nós mesmos, é exatamente assim que nós estávamos. É bom a gente lembrar disso, porque senão a gente acha que a gente é muito bom. Não, nós éramos aqueles que tínhamos uma ideia melhor. Desce da cruz, me tira daqui também. Para fazer qualquer outra coisa, Deus tem que revelar. Então a gente já pode responder aquela pergunta lá do versículo 1. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Você vai descobrir a quem foi revelado o braço do Senhor, o braço de Yahvé, o Deus da aliança. Quando você vê alguém olhando para o servo sofredor, para aquele renovo que não tinha aparência, nem beleza, nem formosura, que você olhava e não via nada ali para ser desejado, nada desejável. E quando você olha para essa figura e diz assim, esse aí é o meu rei, e o meu rei morreu por mim. O meu rei veio para me servir. O rei sofredor, por amor, derramou a alma na morte. E por causa disso, ele tem o direito de interceder pelo transgressor. De modo que o transgressor, que antes tinha uma boa ideia, que ia levá-lo para o inferno pelo resto da eternidade, agora vira um transgressor que é capaz de dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O nosso rei finalmente triunfa. O servo sofredor recebe coroa. O servo sofredor recebe reconhecimento do Pai. O servo sofredor, o grande rei, num dado momento, todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Toda língua vai confessar, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele nos abençoe e que nós reconheçamos e louvemos o Rei sofredor que nos salvou. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Concede-nos a graça de parar no nosso dia a dia, Senhor, meditar sobre essas coisas, para que nós não desprezemos as boas novas, Senhor. Pelo contrário, para que nós anunciemos as boas novas de salvação do nosso Rei, que nos salvou e salva todos aqueles que se aproximam dele, humildemente, clamam pela salvação. Que anunciemos isso com clareza na nossa vida e as nossas palavras, Senhor. Ouve a nossa súplica, obrigado pela Tua palavra, oramos assim em nome de Jesus. Amém.